Bom dia. Gostaria de dar as boas-vindas a todas as pessoas conectadas hoje. Antes de mais nada, muito obrigado pelo interesse na participação desse evento. Meu nome é Lucas, eu vou ser o moderador dessa nossa conversa com o pessoal do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e também com a Fundação Lehman, juntamente com a Universidade de Colômbia. Antes de mais nada, representando a Universidade de Colômbia, temos a presença de Gabriele Ganon, diretora de admissões na Columbia Engineering. Na Columbia Engineering, Gabriele supervisiona a admissão aos programas de certificado, mestrado e doutorado oferecidos nos 10 departamentos e institutos da escola. Além disso, também de Columbia, quero apresentar Whitney Green. Ela é diretora associada sênior e diretora de admissões internacionais e iniciativas de recrutamento no escritório de admissões de graduação em Columbia. Hoje, também temos a presença do Dr. Hermano Eagle Krebs, do MIT. O Dr. Hermano Eagle é o Principal Research Scientist do Departamento de Engenharia Mecânica do MIT e diretor do The 77 Lab. Professor adjunto na Escola de Medicina da Universidade de Maryland e professor visitante na Fujita Health University, na Universidade de Osaka e na Universidade de Loughborough. Também temos conosco Rosabelle Coelho Queissar, também do MIT. Ela é diretora gestora do programa MISTI MIT Brasil, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ela é educadora, gestora e empreendedora, com experiência em gestão pública, habitação de interesse social e desenvolvimento urbano. Finalmente, mas não menos importante, temos Lucas Giannini, da Fundação Bering. Ele é diretor executivo da Fundação Bering, se concentra em projetos que educam jovens talentos para carreiras em tecnologia. Formado em economia pela Universidade de São Paulo, ele possui um MBA e um mestrado em educação pela Stanford University. Bom, agora que nós já conhecemos todas as pessoas, eu quero explicar rapidamente como o evento vai funcionar. A sessão será dividida em 3 partes. Em primeiro lugar, vamos falar sobre oportunidades no MIT. Depois, teremos um espaço para falar sobre a Universidade de Colômbia. E, finalmente, vamos falar sobre o programa de bolsas e as oportunidades junto à Fundação Bering. Vocês podem entrar no sli.do para fazer as suas perguntas. É só entrar nesse site e clicar no link e colocar o código que vem na tela. É o código que vocês acabam de ver. Ao final, responderemos as perguntas. Muito bem. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha pessoa e como a experiência de estudar nas melhores universidades mudou a minha vida. Meu nome é Lucas Bamidelli, eu sou graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília e sou mestrando em Ciência da Computação na Universidade de Colômbia. Quero falar um pouco sobre a minha história. A história não começou comigo, na verdade. Começou com os pais da minha mãe. Eles não tinham acesso à educação. Na época, a educação não era vista como um direito, ela era vista como um privilégio de poucas pessoas. Minha avó mal sabia ler. O meu avô nem terminou o ensino primário. Mas por algum motivo que ainda me surpreende hoje, eles acreditavam muito na educação como um poder transformador. Acreditavam tanto que fizeram tudo o que podiam e às vezes o que não podiam para que a minha mãe tivesse acesso a algo que eles não tiveram. E os frutos vieram. A minha mãe não foi só a primeira pessoa na família a se formar na universidade, mas ela também conseguiu impactar centenas, se não milhares de pessoas com seu trabalho como engenheira na Petrobras e depois como auditora federal. Para a família da minha mãe, o trabalho dela como engenheira poderia trazer um futuro que eles não imaginavam antes. Há inúmeras histórias de oportunidades. Muitas vezes ela achava que as coisas eram inalcançáveis. Ela achava que não podia aprender inglês ou que fazer um mestrado seria difícil demais. Essas barreiras, às vezes,
são invisíveis, mas evitavam que ela pudesse alcançar os seus sonhos. A minha vida foi um pouco diferente, no entanto. A minha mãe teve a mesma atitude para com a educação, assim como os pais dela haviam feito. No entanto, ela nunca me deixou cair nas armadilhas que eu havia criado para mim mesmo. Havia algumas vozes internas que falavam que eu não era bom o suficiente ou que eu era uma fraude. Ela garantiu que, mesmo que eu não acreditasse que algo pudesse funcionar, que eu iria lutar. Essa mentalidade funcionou muito para mim. Eu participei de vários processos seletivos, projetos, estágios, trabalhos e, é claro, candidatura em universidades. Eu recebi alguns nãos. Os nãos se tornaram bastante comuns, mas foram os sims que eu recebi que mudaram a minha vida e que fizeram com que todo esse processo valesse a pena. Eu não ganhei um sim a primeira vez que eu tentei entrar na universidade. Eu consegui entrar um ano depois. E esse é um dos projetos que mais me orgulha dentro da minha graduação. Eu fui rejeitado em vários projetos de estágio, até eu chegar num cargo de estágio de engenharia de software no Facebook em Londres. Escrevi muitas cartas para várias faculdades para que eu pudesse fazer o meu mestrado, até que eu pudesse ser aceito na universidade que eu mais queria, que era a Columbia. Eu tentei vários financiamentos, várias bolsas, e aí eu entrei como fellow na Fundação Baring, o que possibilitou que tudo isso acontecesse. Participar da comunidade acadêmica de Columbia foi um ganho enorme para mim. Nós não vemos tanta pesquisa de tão alto nível acontecendo em tantos lugares. Os professores revolucionaram a indústria várias vezes. Há muitas oportunidades de aprendizado. Todos os meses eu ficava cada vez mais orgulhoso de estar nesse ambiente. Agora, eu nunca me deixei esquecer uma coisa. A Universidade de Colômbia precisa de mim. Todas as universidades precisam dos seus alunos e eles se beneficiam disso. Sempre que alguém tenta aprender ou avançar com a sua pesquisa, isso beneficia a universidade também. Eu nunca tive dúvida de que a minha visão de mundo e as minhas experiências, não só como acadêmico ou como engenheiro, mas também como uma pessoa brasileira e negra, fizeram contribuições valiosíssimas para a universidade onde estou. Para finalizar, eu gostaria de dizer que cada um e uma de vocês pode ser uma adição enorme para a comunidade acadêmica, quer seja na Columbia, no MIT ou em qualquer outra universidade. Participar desse ambiente não é só possível, mas é necessário para que nós possamos ter um ecossistema acadêmico diverso e saudável. Muito bem, agora então vou passar a palavra aos nossos convidados. Mas antes de começar essa conversa, eu gostaria de dizer algo. O foco dessa nossa sessão será o programa de mestrado no MIT e em Columbia. Mas na Universidade de Columbia, nós também falaremos sobre algumas oportunidades para a parte de graduação e pós. Antes de passar para cada uma das faculdades, eu gostaria de abrir um espaço aqui para conhecer um pouquinho sobre os aspectos particulares que vocês acham que são importantes de serem mencionados aqui sobre algumas universidades ou escolas, principalmente do ponto de vista dos valores e cultura. Começamos então com Columbia e depois a gente passa para o MIT. Obrigada, Lucas. Eu vou falar um pouquinho sobre as particularidades do programa de pós-graduação em Colômbia. Eu poderia falar de várias coisas, mas eu quero falar principalmente sobre as oportunidades profissionais. Algumas coisas que eu não vejo em outras universidades têm a ver com um programa que se chama Desenvolvimento Profissional e Liderança. Esse é um programa de imersão que todos os nossos alunos participam e ele foi pensado para que vocês possam se tornar pessoas de sucesso na sua carreira ao longo de toda a vida. Vocês vão aprender habilidades de networking, de fazer contatos e de como ter sucesso no espaço empresarial, não importa qual caminho vocês escolham. Esse programa é um programa que envolve todos os alunos. Além disso, os departamentos têm
o seu profissional de admissão. Então, vocês vão ter um coach, um tutor específico para o seu departamento, que conhece do seu mercado e que vai ajudá-los ao longo do programa de mestrado para que vocês possam pensar nos próximos passos juntos. Nós temos muitas pesquisas, laboratórios, as instalações são de primeira, mas o mais importante que eu gostaria de dizer é sobre esse programa de liderança e de desenvolvimento profissional. Obrigado. Que legal. Eu quero falar um pouquinho, então, agora do ponto de vista de alguém que fez a graduação em Colômbia. Há 3 pontos que eu gostaria de mencionar. Em primeiro lugar, eu me formei em engenharia industrial em Colômbia, fiz pesquisas e tive oportunidades excelentes de entender a Universidade de Colômbia de diversas perspectivas. Essa é uma universidade muito grande. A faculdade de engenharia tem o curso de graduação com aí 600 alunos e temos mais ou menos 250, na verdade 2.500 alunos de pós-graduação. Em Colômbia, o nosso principal foco é a liderança global. A nossa instituição tem uma perspectiva global. Nós pensamos que nós precisamos utilizar os nossos recursos para que possamos criar uma conversa de fato global. Nós vemos isso em diversas universidades, em diversas iniciativas, como centros globais. Nós temos um centro, inclusive, no Rio de Janeiro, no Brasil. Vários engenheiros estão desenvolvendo pesquisas interessantíssimas e trabalhos de tecnologia impressionantes que ajudam a sociedade a melhorar as suas condições humanas. Como líderes globais, eu gostaria de começar falando do nosso presidente. Ele fala muito sobre a liberdade de expressão, sobre a exposição de diversas ideias. E como o Lucas falou, a universidade precisa de pessoas diversas. É isso que faz da educação ser o que é. Então, as pessoas do Brasil interagindo com alunos de todo o mundo, bom, isso faz parte daquilo que nós oferecemos. Esse é o valor agregado da universidade. E nós achamos que isso tem um valor enorme dentro do campus. Portanto, temos um grupo de pessoas muito diversas. Isso reflete a cidade de Nova York, onde está localizada a Universidade de Colômbia. Mais de 800 idiomas são falados na cidade. Pensem nisso. Nós temos aí uma educação diferente de uma educação muito rígida. Nós temos a cidade de Nova York ao redor da universidade, o que adiciona a sua experiência cultural, profissional, ou seja, é possível aprender e se divertir. Vocês podem criar e melhorar a sua experiência com base no nosso campus e com base na cidade de Nova York também. O que significa ter uma universidade que tem mais de 130 países sendo representados nela? Como alunos de graduação, você vai viver e aprender no mesmo lugar e vai ter acesso a diferentes recursos para que possa melhorar a sua experiência. Há uma combinação de recursos muito particular que nós oferecemos em nossa universidade. Muito obrigado. Vamos abrir agora esse espaço para o pessoal do MIT, para que falem um pouco sobre seus aspectos mais particulares. Claro, muito obrigada, Lucas. Muito obrigada a todos que estão conosco hoje. É um prazer poder fazer parte desse painel e é um prazer também ter trabalhado no MIT já há 8 anos e meio. Eu pude aprender sobre como fazer parte dessa universidade. O investimento da Fundação Lehman, juntamente com o MIST MIT, nos ajudaram a incluir mais suporte e dar mais ajuda aos brasileiros no MIT. Eu ajudo e sou encarregada do programa de fellowship da Fundação Lehman no MIT. Com esse programa, conseguimos aumentar o número de brasileiros que puderam ter acesso à universidade. Assim, eles conseguem chegar a essas oportunidades em outros países. Graças ao programa de fellowship da Fundação Lehman, nos últimos 6 anos, nós conseguimos ajudar pessoas e alunos que fizeram mestrado e doutorado no MIT.
foram 21 pessoas. É um número impressionante. Mas não é só isso. Agora, muitos desses alunos já se formaram, já retornaram ao Brasil e algumas dessas pessoas, inclusive agora, vão participar das nossas discussões ao longo do dia de hoje. É muito interessante ver, então, que esse investimento que é feito se traduz em oportunidades, não somente para que os alunos tenham acesso aos programas de pós no MIT, mas que eles possam também se conectar ao Brasil através do programa MISTI MIT. No ano atual, nós temos 6 pessoas que vão vir do Brasil para fazer o seu mestrado. Graças ao apoio da Fundação Lehman, essas pessoas conseguiram ter acesso ao programa de fellowship. Carolina Fonseca, Arthur Lima, Wellington Vitorino, na Faculdade de Gestão, Thaís Correia, no Laboratório de Mídia dentro da Escola de Arquitetura e Planejamento, Beatriz Klink, na Faculdade de Engenharia, Ângelo Marino, que vai estar na Escola de Universidade Brasil. É uma oportunidade para que esses alunos possam se conectar com o Brasil, mas isso também vale para pessoas não brasileiras. A ideia é criar oportunidades customizadas com esses alunos que estão buscando a sua graduação, o seu mestrado, o seu doutorado no MIT e conectando-os a estágios em laboratórios, em empresas, com ou sem fins lucrativos. Há também oportunidades para a docência. Há muitos exemplos disso. Exemplos nos quais nós conseguimos conectar brasileiros de uma parte do mundo com outras regiões do globo. Há alunos do Sul, por exemplo, que conseguirão chegar a oportunidades de docência lá no Nordeste, que faz parte do nosso startup, nossa idealização para esses laboratórios. Conectamos também o pessoal do Nordeste com o Sudeste, com o Norte, enfim. Com esse programa agora nós conseguimos atender muito melhor a comunidade de brasileiros no MIT. Pensando aí nesses aspectos externos do MIT e pensando também num maior desenvolvimento também nas oportunidades dentro do Brasil para o MIT. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada por essa oportunidade de falar sobre o nosso trabalho. Obrigado, Rosabelle. Tem oportunidades muito interessantes no MIT. Seria interessante agora conhecer um pouco melhor o processo de candidatura do MIT. Dr. Hermano Igo, o senhor poderia falar um pouquinho sobre essa questão das exigências acadêmicas? O que é necessário e obrigatório no processo de candidatura? O que os senhores costumam procurar em um candidato? Nós também estamos querendo ver pessoas que tenham mostrado que eles têm a visão, uma visão mais global, mais complexa do que eles estavam fazendo nos diferentes aspectos profissionais. O objetivo de estar crescendo dentro de uma empresa. Mas a experiência e a experiência de vida também complementa essas outras duas. Então, nós estamos sempre tentando observar o completo do candidato quando nós lemos as aplicações. E quando eu digo candidato, vocês me desculpem, eu devia também dizer as candidatas, porque o nosso objetivo é obter os melhores elementos, as melhores pessoas para poder contribuir. E só para lhe dar uma ideia, hoje, em torno de 52%, e eu talvez esteja errado nas percentagens, dos alunos do MIT são mulheres. Então, nós temos uma divisão muito bem distribuída entre os alunos do sexo, os alunos homens e mulheres, de forma que eu também devia comentar muitas vezes das candidatas. Então, com isso, eu vou terminar aqui e deixar a palavra de volta a você. Obrigado mais uma vez por explicações tão boas. Mas eu ainda tenho uma dúvida. Uma dúvida relacionada às exigências linguísticas.
Acesso ao inglês é um marcador socioeconômico no Brasil. Às vezes, para termos os recursos para chegar ao TOEFL ou ao IELTS com a pontuação correta pode ser um desafio para muitos brasileiros. Quando uma pessoa tem interesse em estudar no MIT, mas essa pessoa não fala inglês ou está em um nível mais iniciante, e quando essa pessoa não tem os recursos para pagar um curso de inglês, qual seria o seu conselho nesse caso? O que você diria a essa pessoa? Pergunta muito difícil, porque a gente entende as limitações de quem cresceu no Brasil, de poder falar inglês de uma forma fluida. E existem muitas formas, o MIT tem cursos que são oferecidos para complementar a educação em inglês, nós temos cursos que são oferecidos para ajudar as pessoas a escreverem de uma forma técnica mais eficiente, mas é essencial o inglês. Então, todos os que nós podemos dizer das ferramentas que vão ser oferecidas para ajudar a pessoa a melhorar o inglês, a experiência dentro do MIT e da maioria das escolas americanas não vai ser completa se o candidato não tiver uma fluência razoável na língua inglesa, porque é a língua franca que se usa no mundo. Eu sei que o MIT MISTI, o MISTI Brasil, tem organizado muito desses cursos de inglês para ajudar a melhorar esses aspectos. Talvez a Rosabelle queira comentar sobre isso, mas é muito importante que vocês coloquem o tempo e a energia para tornar o inglês uma coisa fluida para vocês poderem realmente aproveitar a experiência e poder realmente ser parte da comunidade aqui. Eu não sei se a Rosabelle quer fazer algum comentário. Eu só adicionaria que, sim, muitas das vezes é difícil a gente chegar a esse tipo de fluência que é necessária, porque isso demanda muito investimento. Às vezes é difícil conseguir acesso a esses recursos. Conseguir os recursos para que a gente se dedique à aprendizagem de um idioma. Mas tem muitos recursos online, então a primeira coisa é que nós temos que ser empreendedores. Eu acho que há algumas oportunidades nesse sentido. Nós também criamos um guia para o primeiro encontro alcance. Ele será disponibilizado a todos vocês mais tarde. E nós estamos tentando manter esse documento sempre atualizado. Ele está em português e vocês poderão consultar esse documento para ver algumas dicas dos alunos que conseguiram superar esses desafios. Nesse caso, os alunos que conseguiram, por exemplo, aprender inglês e chegar a um nível de proficiência. Nós adicionamos algumas dessas dicas nesse guia. É isso então, esse documento estará disponível para vocês em português, então vocês não precisarão ter fluência no inglês antes de ter acesso a essas dicas. Esse documento compila muitas dessas ideias de como lidar com a questão de aprender o inglês. Por exemplo, uma pessoa que talvez esteja começando o ensino médio e tenha alguns anos pela frente antes de se candidatar à faculdade e ao mestrado. Nesse momento, essa pessoa deve se planejar e deve aproveitar os recursos online. No programa Alcance, eu imagino que também se fale da oportunidade de acesso às questões de cursos linguísticos. E conforme o Hermano estava dizendo, nós também estamos nos concentrando bastante em dar um apoio aos brasileiros que querem ir ao MIT. Eu, quando fui a Harvard, não tinha o inglês proficiente. Foi uma questão realmente de construir essa questão da conversação no inglês enquanto a gente precisa conversar com as pessoas. É trocar a roda do carro enquanto o carro está andando. É difícil, mas é possível, porque é possível acessar muitas oportunidades
enquanto estamos nessas escolas. Claro que nós temos que ter um nível mínimo de inglês, é verdade, mas estando aqui eu também consegui acesso a muitos outros recursos para melhorar meu inglês. E hoje em dia nós temos muita conexão, muito mais do que quando eu cheguei aqui. E por causa disso é possível a gente se ambientar bastante à sonoridade do idioma. É possível ouvir estações de rádio para compreender o idioma, e isso foi uma coisa difícil para mim, porque muitas vezes a gente se concentra muito na gramática e na escrita, e a parte da conversação acaba sendo muito difícil de a gente absorver. É difícil de compreender 100% do que está sendo falado. E quando nós temos conversas, nós precisamos saber como a gente faz uma apresentação de si mesmo, ou como a gente consegue bater um papo. É importante a gente saber como a gente pode ser assertivo em um outro idioma, tendo uma conversa de verdade. Isso que é capcioso, ter esse amadurecimento no inglês. Isso vai ser um processo. Dito isso, é possível e é viável. Mas é necessário que a pessoa encontre alguns desses recursos. Sem dúvida, alguns deles estarão listados e disponibilizados a vocês, e com certeza terão acesso a alguns, e aí será possível conseguir sucesso na proficiência em inglês. Olha, se eu conseguir ficar proficiente em inglês, eu tenho certeza de que todos vocês também conseguem. É uma questão de E dedicação se e é uma você me questão de deixar, encontrar os eu recursos recebi certos. aqui uma das perguntas dos potenciais alunos que estão querendo vir aqui. E duas delas, uma nós vamos conversar sobre isso depois, então eu vou deixar para falar sobre as oportunidades de fellowships, de bolsas para depois, mas a outra é com relação a papers que talvez você tenha publicado e também também a experiência profissional. As duas coisas contam muito para a admissão. Por quê? Porque quando você é capaz de publicar num jornal de razoável prestígio, você já também está nos ajudando a avaliar do candidato com relação às outras pessoas que ficam pensando como é que eles vão ter primeiro a bolsa de estudo antes de se aplicar ao MIT ou a outras escolas, mas eu não posso falar das outras, mas eu posso dizer que no MIT admissão e ajuda financeira são duas coisas independentes e a gente não conversa com o outro lado. Então nós só estamos olhando para ver os melhores candidatos. Depois que os candidatos são aceitos, mais de 99% deles conseguem suporte dentro do MIT. Para o programa de mestrado, nós temos um departamento específico. Para a graduação, a candidatura é para o departamento de engenharia. Há 9 departamentos diferentes para especialidades diferentes. E essa escolha é feita a partir do segundo ano na graduação. Buscamos pessoas que queiram aprender, que sejam energéticas, que queiram trabalhar com matemática, com a parte quantitativa e de ciências. É isso que nós buscamos em nosso campus. Muito obrigado. Por gentileza, poderia falar um pouquinho sobre a experiência profissional que vocês buscam em candidatos? Acho que a Whitney pode começar e depois passamos para a Gabriele. Pode ser? Claro, para mim vai ser fácil responder. Quando as pessoas se candidatam para entrar aqui no curso de graduação, os alunos acabaram de sair do ensino médio, então eu não espero que eles tenham muita experiência profissional, certo? Que eles tenham talvez participado das Olimpíadas, que tenham feito algum tipo de pesquisa. Mas na prática, para a graduação, nós buscamos os hábitos das pessoas. Queremos pessoas que sejam curiosas, engajadas, pessoas divertidas. É basicamente isso que nós buscamos, porque para um aluno que vai entrar na graduação não dá para buscar muita experiência profissional. Seria interessante ter um artigo, uma carta de recomendação.
E agora, nesse mundo virtual, vocês podem ouvir podcasts, vocês podem participar de palestras. Esse interesse é importante de ser demonstrado, mas a gente não busca por experiência profissional ainda nessa etapa. Muito obrigado. Quer complementar, Gabriele? Não, acho que a Whitney falou muito bem. Eu concordo com tudo que ela disse. Muito bem, obrigado. Eu acho que nós temos tempo para só uma pergunta a mais. Quero perguntar sobre as oportunidades de financiamento no programa de mestrado. Gabriele, por gentileza. As oportunidades de financiamento vão ser mencionadas pelo pessoal da Fundação Bering, então eu vou deixar vocês falarem a respeito. E depois eu poderia falar sobre financiamento para a graduação. Claro, então vou falar rapidamente. Nós temos financiamento, que é o financiamento que é oferecido para todos os alunos internacionais com base nas necessidades familiares. É necessário preencher muitas informações e, com base nisso, nós vamos criar ou calcular um número que nós achamos que a sua família pode pagar e depois nós cobriremos a parte das mensalidades, livros, laptop, voo, acomodações, tudo que vocês precisam para, de fato, estudarem. Nós temos muitos recursos e, felizmente, conseguimos oferecer uma ajuda financeira excelente para alunos. E muitos deles vêm do Brasil, inclusive. Então, há bolsas totais aí e, basicamente, tudo de que precisam para poder participar do nosso programa. Nós temos financiamentos excelentes vindos do Brasil. E quando a pessoa é aceita, ela não precisa pegar nenhum tipo de empréstimo. O que significa que a maior parte dos nossos alunos se formam sem ter nenhuma dívida para com a universidade por conta dessas bolsas. Perfect. Thank you, Lucas. Então, acho que aqui na Fundação Bering, nosso grande objetivo é fomentar talentos em tecnologia. Então, como eu já disse, a gente tem bolsas de graduação no MIT, e no caso de Columbia, a gente oferece bolsas tanto na graduação quanto no mestrado na escola de engenharia. Então, a Whitney e a Gabriel estavam falando, por favor, apliquem, a gente está muito animado em apoiar talentos excelentes que queiram estudar as áreas de engenharia e principalmente de tecnologia em Columbia. Além disso, a gente tem bolsas de doutorado na Escola de Engenharia de Harvard, então essa é uma outra oportunidade que a gente oferece. E para terminar, alunos de qualquer escola podem aplicar para Fellowship Tech, um programa da Fundação Estudar, que a gente apoia junto com outros parceiros, focado em alunos e pessoas candidatas nas áreas de tecnologia. Então busquem esse programa, o Fellowship Tech, se você for aluno do MIT, de Columbia, de Harvard ou de outras universidades, porque o que a gente quer é ajudar mais brasileiros a terem acesso a oportunidades incríveis de estudar fora, principalmente no MIT em Columbia. Então, thanks a lot, all MIT and Columbia people present in this panel. As the foundation, we are very proud to support que your estão aqui nesse painel. Nossa fundação tem muito orgulho de apoiar seus programas. Muito obrigado, Lucas. Eu também gostaria de agradecer a todos que estão aqui, tanto da Columbia University quanto do MIT. Claro também que agradeço ao Lucas pela participação no painel. Agradeço mais uma vez a todos que participaram da sessão também. Espero que todos tenham aprendido bastante e tenham desenvolvido um interesse em se candidatar a uma dessas escolas. Talvez se vocês tivessem dúvida ou ainda tinham algumas dúvidas, espero que tudo tenha ficado claro. Agradecemos a todos e tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.